Livro de Zacarias, capítulo 4, queridos. Zacarias, capítulo 4, versos 6 e 7. Amém? Quem veio pela manhã, Escola Bíblica Dominical, faz assim. Amém. Teve muito bem representada a igreja pela manhã. Glória a Deus. Zacarias, capítulo 4, verso 6 e verso 7. Amém? Diz assim: respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. A igreja agora: quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. Eu vou ler o 8 também, e depois vamos ler o 9, para encerrar. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: a igreja, as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Somente até aqui oremos. Pai Celestial, queremos te agradecer mais uma vez por mais esta bênção de podermos estar aqui neste santuário, Senhor, te louvando. Obrigado, Senhor, por esse dia, essa noite especial, esse momento qual estamos desfrutando na tua presença, Senhor. Obrigado por tudo que já foi feito, realizado nessa casa, porque esta casa foi erguida para o teu louvor, para a adoração, para a reunião do seu povo, para louvar e enaltecer o teu santo nome. Senhor, seja glorificado mais uma vez. Venha, Senhor, tomar a direção da ministração do sermão desta noite. Que barreiras caiam por terra, mas que o teu Espírito, Senhor, venha mover, venha ter total liberdade para falar conosco, venha nos impactar, venha nos confrontar, Senhor, venha nos tirar da zona de conforto, venha nos colocar na posição que o Senhor quer. Seja glorificado, em nome de Jesus oramos, com o perdão de nossos pecados, amém. Amém, assentai-vos, queridos. Glória ao nome do Senhor, mais uma noite na presença dEle, como o Senhor tem sido maravilhoso. Queridos, o livro que nós lemos, a passagem, fala de uma pessoa que foi muito importante na obra de Deus, chamado Zorobabel. Quem era Zorobabel? Quem foi esse homem na Bíblia? Ele foi um homem muito importante, numa época difícil para o povo de Deus. O contexto fala que o povo de Deus, eles estavam saindo, ou melhor dizendo, haviam saído da Babilônia, porque foram libertos pelo rei Ciro. No ano 586 a.C., o povo foi levado cativo, como consequência da desobediência, irmãos. Não podemos esquecer, desobediência nos leva ao juízo de Deus. Não podemos acreditar que nós vamos pecar deliberadamente, desobedecer a Deus, e isso vai ficar esquecido. Que isso não vai trazer para nós esquecido. Que isso não vai trazer para nós uma consequência. Pecado traz consequência. Foi o que levou o povo de Deus ao cativeiro, queridos. Eles ficaram lá, o período determinado pelo Senhor, 70 anos, só que Deus tinha promessas. Deus nunca perde. Ele está no comando da história do mundo. E está no comando da história do seu povo. Glória a Deus.
No ano 538, se não me falha a memória, Deus usa o rei Ciro para libertar o povo dele, para tirar o povo dele. E agora o povo está voltando para casa, para Jerusalém. E o templo havia sido destruído. E a ordem de Deus era, ao retornarem, eles tinham que reconstruir a cidade, reconstruir o templo. O templo tinha um significado muito importante para o povo de Deus. Simbolizava a presença do Senhor. Era um lugar de adoração. Sabe o que eu aprendo com isso? A adoração a Deus não pode parar, irmãos. Nós não podemos parar de adorar, de servir a Deus. Era um lugar de serviço, onde as pessoas levavam o sacrifício, levavam as ofertas ao Senhor. Eles cultuavam, eles adoravam a Deus com as atitudes. Não era só de boca. A ideia de só falar, dizer: Senhor, eu te amo, Senhor, o Senhor é maravilhoso. Legal, eu quero ver. É isso que Deus fala para nós. As nossas atitudes que vão provar se nós adoramos, se nós amamos a Deus ou não. E eles começam a obra. Você vai ver essa história no livro de Ageu também. Você volta um pouquinho as páginas da sua Bíblia, você vai encontrar Ageu, profeta que Deus levantou, queridos. Deus levantou Ageu também para falar com o povo dele, porque a obra de Deus havia parado. Eles haviam deixado a obra de mão. Por quê? Houve perseguições, resistência dos adversários, dos inimigos. Você vai ver isso também em Neemias. A palavra que nós lemos foi uma palavra de ânimo que Deus dá para Zorobabel, que foi um príncipe, um governador, uma pessoa responsável, um dos líderes responsáveis para liderar o povo e levar o povo à reconstrução do templo. A mensagem foi direta para Zorobabel. Tinha também Josué, sacerdote, um dos sacerdotes, levar o povo a adorar, a servir, a trabalhar, reerguer o templo do Senhor. Por quê? Irmãos, a Bíblia fala que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino. Lucas 9:62. Pode ver aí. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, verso 8, que o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Deus não se agrada daqueles que falam, que começam e param. Aqueles que começam a fazer a obra de Deus, aí logo vem uma resistência, para. Não pode, irmão. Nós temos que ser como está escrito 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Tem gente que faz aquela pressão: eu faço, eu sou de Deus, eu quebro, eu arrebento o inimigo. Não tem assim? O Espírito de Deus está comigo, Deus está me revelando, eu sou uma pessoa, sou obreiro de Deus. Vem a pressão, vem a perseguição, abandona tudo, larga de mão. Deus não se agrada, irmãos. É verdade, queridos, que nós dependemos do Senhor. Jesus falou: sem mim nada podereis fazer. A
palavra que nós lemos foi para Zorobabel dizendo: nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. A sabedoria humana não é suficiente. As habilidades humanas, a capacidade que o homem tem, pode ser o gênio, o mais inteligente, o mais habilidoso, não é suficiente. É preciso a presença de Deus, o Espírito de Deus estar em nossas vidas. Porque a Bíblia diz que não é contra carne e sangue que nós lutamos, mas sim contra principados e potestades, contra hostes espirituais da maldade que habitam nos lugares celestiais. Por isso precisamos do poder do Espírito Santo, da direção, da orientação, da presença do Senhor conosco. Zorobabel desanimou, o povo desanimou, e eles agora estavam só cuidando da vida deles, só pensavam em suas vidas, cuidar dos afazeres do dia a dia. A obra de Deus ficou de lado. Passou, se não me falha a memória, 16 anos. E o templo estava lá parado, sem fazer. Deus não podia contar com ninguém. É triste quando isso acontece, irmãos. Muito triste. Quando as pessoas, elas não têm preocupação com a obra do Senhor, com o trabalho espiritual, com as almas, com a lei, com a palavra de Deus que precisa ser divulgada. Quantas pessoas dependem de ouvir uma palavra, precisam ouvir, precisam receber de Deus. E Deus, Ele quer usar o seu povo. Esse era o propósito de Deus para o povo dele, que eles fossem canais, instrumentos em suas mãos, para todos os povos ao redor, para que o nome do Senhor fosse glorificado, fosse santificado, engrandecido, e a depender do povo dele. Ou seja, responsabilidade, fala responsabilidade, está sobre nós, irmãos, sobre o povo dele. Estava lá, os alicerces foram feitos, mas estava a obra por fazer. Desânimo. Que palavrazinha difícil, né? Desânimo, irmãos. Eles não tinham nenhuma motivação, nenhum ânimo. Perderam totalmente o interesse em servir, em adorar, em trabalhar para o reino de Deus, em fazer um trabalho que era edificar o templo, preparar o templo, para que o povo entrasse, adorasse, louvasse o Senhor, oferecesse os sacrifícios, aprendessem os mandamentos. E os anos se passavam, e estava lá a obra de Deus para ser feita. Fico imaginando o terreno cheio de matos, né? Cresceu ali os cardos, os espinhos, né? Tudo abandonado. Triste, irmãos. Mas o Espírito do Senhor falou, você vai ver no livro de Ageu, falou com Zorobabel. Primeiro a receber o puxão de orelha, liderança. O líder precisava se recompor, reagir, ao invés de olhar as dificuldades, a pressão, as barreiras. O líder precisava se posicionar. Consequentemente, o povo. Irmão, a primeira palavra vem para os líderes. Quem é líder, a Bíblia diz: a quem muito é dado, muito será cobrado. A gente vê tanta gente: eu quero ser obreiro, eu quero ser isso. E às vezes ele fala: eu sou obreiro, sou presbítero, eu sou pastor.
Mas na hora de prestar conta, meu irmão, se prepara, que a conta também vai ser grande, o boleto vai chegar. Irmãos, vai chegar. Povo desanimado, desinteressado, não tinha tempo para nada, a obra de Deus estava largada, abandonada, tudo desinteressado. Vocês já ouviram tá rolando aí, eu já vi 4 mulheres, um quarteto de mulheres, e semana passada eu vi um quarteto de homens, lindo, eles falando que não tem tempo para nada. O problema é o pastor. Se o pastor fala, não, se o pastor tem idade, é velho demais. Se é novinho, é novo demais. Se está chovendo, não pode. Olha, se tá frio, também não vai à igreja. Se está calor, está calor demais. Nada é suficiente, o povo sempre faltando. Não pode ir à igreja por nada. Dói aqui, dói ali, não posso. Irmãos, eu gosto daquela passagem que foi 4 homens logo, pegou o paralítico e levou para a presença de Jesus. Pá, toma aqui. Não vai ser por isso que você não vai para a presença do Senhor. Os 4 amigos. Isso é que é amigo, né, irmão? Isso é que é amigo. Bota logo a mão e leva para a presença do Senhor. Fizeram um buraco lá no telhado, desceram o homem na presença do Senhor. E Jesus fez o milagre, irmão. Que na presença do Senhor tem milagre, tem poder, tem restauração, tem renovo. Mas a coisa está complicada, irmãos. Quando o espírito do desânimo entra, irmãos, nem roncando trovoada, não quer sair não. Cuidado com esse tal de desânimo. 16 séculos a obra de Deus abandonada. A Deus dará, como diz o outro, a Deus dará. E ninguém estava. Mas o Espírito de Deus veio, levantou o espírito de Zorobabel, e levantou o espírito do povo, e eles começaram a trabalhar. Glória a Deus, irmãos. Mas veio a repreensão. É tempo de vocês cuidarem da casa de vocês, arrumarem as casas estavam até estucadas. Tinha lá os Amarildo daquela época, que eles chamavam para estucar as casas, botar gesso, deixar bonita. Chamava os Ivanildo, né, os pedreiros, para fazer a obra, as casas tudo bonita. Mas a casa de Deus estava abandonada. A casa de Deus estava largada. Mas o profeta veio: é tempo de vocês arrumar a casa de vocês, cuidar da vidinha medíocre de vocês, e a obra de Deus vai ficar dessa maneira abandonada. Irmãos, o negócio é muito sério. Até quando Deus vai falar? E muitos de nós vamos ficar prostrados, dormentes, caídos, e as almas agonizando, a obra sofrendo, e nós prostrados, irmãos, caídos. Mas Deus usa o profeta e fala: é tempo de vocês saírem, subirem o monte, cortar a madeira. Põe, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Deus estava falando: faz um exame na vida de vocês. É certo vocês ficarem assim? É desse jeito que é o correto? Meu irmão, o profeta abriu a boca. Ele não estava preocupado não, ele queria entregar o recado de Deus. Estou falando do profeta lá, tá? Amém? Era um profeta lá que estava falando. Eu estou só contando a história aqui, tá? Estou só falando, só aconteceu. Só o que aconteceu, irmão. Era tempo deles despertarem. Irmãos, olha só. O povo, eles estavam voltados para os valores deles.
as prioridades deles. É sempre assim, aquilo que é mais importante para nós é onde nós aplicamos nosso coração, onde nós investimos. Se uma coisa é interessante, é importante, a gente dá atenção, a gente dá a vida, a gente prioriza aquilo que realmente é importante para nós. E outra coisa, frequentemente nossas ações desmentem nossas palavras. A gente fala que vai fazer, que faz, mas as nossas ações é que prova quem nós somos. Nossas atitudes, o que nós fazemos, é que vai mostrar se somos pessoas que se preocupam com a obra de Deus, com o Senhor, se somos obedientes a Deus, que vai provar são as nossas ações. Mas frequentemente nossas ações mostram o contrário, o quanto nossas palavras mentem. Falamos muito, mas na hora de agir, agimos pouco, irmãos, ou nem agimos. O que Deus espera, irmãos, é que nós venhamos a reordenar as nossas prioridades, reordenar aquilo que realmente é prioridade para nós, aquilo que realmente é importante em nossa vida, segundo a vontade de Deus. É importante? Não é? O que é importante? O que a Bíblia fala? Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Promessa. Primeiro, reino de Deus. Primeiro, reino de Deus. As demais coisas serão acrescentadas. Queridos, para todos nós, queridos, nós devemos fazer desse jeito, reordenar nossas prioridades e botar Deus na frente. É importante Deus na frente, a vontade de Deus. O que é que o Senhor tem ordenado para nós? O que é que Deus tem falado comigo e com você? Porque Deus fala. Então Deus espera que nós venhamos obedecer à vontade dEle, que a nossa vontade, irmãos, nos trai. Jesus, ele foi o maior exemplo. Ele falou: não faça a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Nós temos aprendido que a pior coisa que pode acontecer com o ser humano é ele ser entregue à sua própria vontade. Que a vontade do ser humano o afasta de Deus, o leva para longe de Deus e o leva à ruína. A Bíblia fala em Romanos capítulo 1 de pessoas que foram desobedientes, rebeldes à palavra de Deus, que Deus os entregou à sua própria concupiscência, a própria vontade deles, e eles se abrasaram, homem com homem, mulher com mulher. Está escrito, a vontade deles. Pior coisa é o homem se entregue à sua própria vontade. Cuidado com a sua vontade, com a nossa vontade. Que a vontade de Deus venha a ser prioridade em nossas vidas, irmãos. Por isso que Evan Robert, ele clamava: dobra-nos, Senhor, dobra-me, para que a vontade do Senhor fosse feita. A vontade do novo homem, não da velha criatura. Fique de pé, por gentileza. Zorobabel recebeu a mensagem do Senhor, e ele se levantou, e ele se apresentou, e o povo todo, irmãos, se apresentaram para a obra de Deus, e começaram a trabalhar. Em 50 dias, a obra foi terminada.
porque o povo se pôs a trabalhar, a servir. Querido, querida, será que Deus tem falado ao seu coração? Chamado você para servir? Será que não é hora de nós, de você e eu, tomarmos uma decisão, um posicionamento, e a partir de hoje dizer: Senhor, eis-me aqui. Hoje eu tomo decisão. Hoje eu me apresento para servir a Deus. Se Deus tem te chamado, talvez você esteja até afastado do caminho do Senhor, afastado. Talvez você não seja nem convertido, mas Deus está te chamando para servi-lo. Há quanto tempo você está longe, distante do chamado de Deus, da vontade de Deus na sua vida? Até quando você estará longe do propósito de Deus? E sempre ocupado demais, sempre atarefado demais. Não pode. Deus está te chamando, está te convocando. Nós vamos orar nesse momento, querido. Coloque todas as coisas de lado e obedeça hoje ao Senhor. É o que Deus está falando. Obedeça ao Senhor e diga: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, eu quero me apresentar para te servir. Usa-me a mim, Senhor. Usa-me a mim. Deus vai te usar, meu querido. Deus vai te usar, minha querida. Deus quer te usar, mas priorize a Deus. E o mais Ele fará na tua vida. Não fuja da chamada de Deus, do propósito de Deus. Pode ser que muitas coisas na sua vida não está dando certo, porque você está fora do plano de Deus. Talvez você seja como um Jonas. Deus te manda ir para a direita, você vai para a esquerda. Deus tem te dado missões, tem colocado responsabilidade na tua mão, e você tem se esquivado. Você não tem assumido o compromisso que Deus tem na sua vida. Talvez seja por isso que as coisas estão tão difíceis para você. Mas Deus hoje quer mudar essa situação. Você tem a oportunidade de tomar uma decisão nessa noite e mudar, e começar uma vida nova, dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu me apresento, eu quero me envolver. Quem não se envolve não desenvolve, meu irmão. Já diz o ditado. Eu vou orar com você.